A minha irmã adorava aventuras. Ela amava o noroeste do Pacífico. Ela parecia ter tudo. Ela fez mestrado em economia. Ela trabalhava como hidróloga. Era uma pessoa que se destacava. A Tiffany foi como um cometa brilhante cruzando o céu. Espera um pouco. E então, em uma noite, tudo se tornou escuridão. Por favor, não atira em mim. Porque ele tinha que atirar na cabeça dela. Você se pergunta, quem iria querer matar uma pessoa tão inteligente? Até que imagens de câmeras de segurança revelaram uma motivação chocante. E inúmeros suspeitos. Olha só, eu não lembro como ela era. Onde você acha que está a arma? Nem desconfio. Eu não queria nada com aquela garota. Eu pensei no Bill. E uma pra você. Na mesma hora. Obrigada. Cada vez havia mais suspeitas. Eu precisava conversar com aquelas pessoas. Foram elas que provavelmente viram a Tiffany viva pela última vez. Noroeste do Pacífico. Inacessível, misterioso e isolado. É conhecido como País das Maravilhas. Mas esse paraíso pode ser uma área de caça. Um cemitério. E o local perfeito para um crime. Paraíso Cruel. Era uma manhã fria de outono no Parque Blue Lake, em Fairview, no Oregon, a 22 quilômetros de Portland. Um homem estava correndo numa trilha conhecida do Parque Blue Lake. E no gramado, ele se deparou com uma mulher morta. Brad Robertson. O investigador Brad Robertson trabalhava havia 9 anos na polícia de Fairview, no Oregon. Na manhã do dia 8 de outubro, recebi uma ligação. Era relativamente raro atender uma ocorrência dessa natureza. Fairview é uma cidade muito pequena, só tem 10 mil habitantes. De modo geral, não acontecem homicídios. Obrigado. E o que você acha? Eu acabei de chegar, mas parece que foi um único disparo na cabeça. Havia um único ferimento à bala e acreditamos ter sido um tiro a média distância. Tem bastante sangue. Eu diria que ela foi morta aqui e não jogada depois de morta. Nós notamos que a bala tinha ficado presa no meio do cabelo dela. A bala penetrou o crânio, saiu do outro lado e ficou entrelaçada entre os fios de cabelo. Eu nunca tinha visto nada parecido. Uma coisa muito estranha que nós logo reparamos foi que ela estava segurando cartões de crédito e uma identidade. E a bolsa dela estava ao lado do corpo, no chão. Será que ela quis entregá-los para o assassino, mas ele não quis levar? Ou então ele se assustou. Eu acho que ela já estava com os cartões na mão e quando levou o disparo, ela então os agarrou com força e acabou morrendo desse jeito. Ela estava vestida. Não parecia que ela havia sido estuprada. Nós conseguimos identificá-la pela carteira de motorista que estava na bolsa dela. A vítima era Tiffany Jenks, de 35 anos. A carteira de motorista mostrava Portland como seu endereço mais recente. Os investigadores também encontraram 2 celulares em sua bolsa e começaram o processo de periciamento. Nós examinamos o local à procura de mais pistas. Uma arma abandonada ou pontas de cigarro. Não havia marcas de pneus, não havia bitucas de cigarro, não havia nada no local que nós consideramos importante ou de valor como prova. Os investigadores então saíram à procura de possíveis testemunhas. Finalmente, nós encontramos um homem que morava a uns 800 metros do local. E ele disse ter ouvido o único tiro por volta das 3 horas da madrugada. Muito obrigado. Claro, por nada. Calculamos que essa era a hora aproximada em que o crime ocorreu. Os investigadores checaram o último endereço de Tiffany em Portland e descobriram que ela havia se mudado meses antes. A polícia de Fairview entrou em contato com Jennifer, irmã de Tiffany, que morava no outro extremo do estado. Sim, a Jennifer. Ah, meu Deus! Ninguém espera receber um telefonema desses. Foi muito doloroso. E depois eu entrei em choque. Eu nem me lembro o que eu fiz. Para Kate, a mãe de Tiffany, esse dia terrível está gravado em sua memória. Nós ficamos juntas, a família toda. E não parava de passar no noticiário. Ficavam mostrando fotos dela. No começo vem a negação, mas depois...
vai ficando cada vez mais real. Tiffany tinha uma família grande e unida. Eram 4 irmãos e uma irmã. Ela cresceu na pequena cidade de Crane, no leste do Oregon. Eu e meu marido nos casamos jovens. Ele tinha só 19 anos. E eu tinha acabado de fazer 21 e tivemos filhos logo em seguida. Ele era engenheiro nuclear, trabalhava em Los Alamos. Ele era muito conhecido. Era uma pessoa dinâmica e sempre fazia com que todo mundo se envolvesse nos projetos dele. A minha irmã e o meu pai tinham uma ligação muito forte. Ela queria muito ser como ele. Ela era ótima aluna, adorava praticar esportes, era uma ótima corredora, tinha um fôlego incrível e era uma pessoa que se destacava. Depois ela concluiu um mestrado em economia. Ela sempre entrava de cabeça em tudo o que ela fazia. Ela adorava a natureza. Fazia caminhadas até a catarata de Multnomah, escalava montanhas. Ela gostava de aventuras. Ela adorava o noroeste do Pacífico. Depois de se formar pela Universidade de Portland, Tiffany conseguiu um emprego na hidroelétrica de Bonneville, na divisa de Oregon com Washington. Ela trabalhava como hidróloga. Era um trabalho bem estressante, com muita ciência envolvida. Não é nada comum encontrar uma vítima com diploma de mestrado e uma carreira de sucesso. E você então se pergunta quem iria querer matar uma pessoa tão inteligente. Mas em 2010, quando Tiffany tinha 32 anos, uma tragédia aconteceu. Seu pai foi diagnosticado com câncer no cérebro e morreu apenas 5 meses depois. Foi quando a vida de Tiffany começou a desabar. Ela tinha uma ligação realmente especial com meu pai que os outros filhos não tinham. Foi aí que ela começou a fraquejar, eu imagino. Kate e Jennifer viajaram 4 horas de suas casas no leste do Oregon para conversar com os investigadores em Fairview. A família dela foi incrível. Elas nos deram todas as informações possíveis. Foi quando ele morreu que ela começou a beber. Ela sabia que tinha um problema, ela tentou parar. Ela se internou em clínicas de reabilitação. Ela ia muito aos alcoólicos anônimos, mas as crises ficaram cada vez mais frequentes e isso começou a afetar o trabalho dela. E então chegou a um ponto em que ela acabou pedindo demissão. Quando foi lá em casa no Natal, na última vez que a vi, ela estava bebendo. Eu sei que tenho decepcionado vocês, mas eu vou mudar. Ela fez muitos amigos na reabilitação e nos alcoólicos anônimos. Foi mais uma experiência diferente. E ela resolveu que ia escrever um livro sobre isso. Ela queria parar de beber. E para conseguir fazer isso, ela pretendia viajar pelo mundo e escrever um livro. Cerca de 3 semanas antes de morrer, ela me mandou flores e me escreveu esse bilhete que eu vou ler aqui. Jen, eu queria estar aí no seu aniversário. Eu tenho pensado em você. Feliz aniversário, mana. Eu te amo. Ela era uma pessoa generosa. Ela pensava na família, mas ela tinha uma doença. Ela tinha essa... ela queria parar, mas não conseguia. Mas continuava tentando. A Tiffany ainda queria fazer muita coisa na vida. Como a Tiffany estava ganhando dinheiro? A minha irmã era muito bonita, os homens a adoravam. E quando ela chegou ao fundo do poço, ela começou a aceitar a ajuda de alguns homens muito ricos. Ela gostava de se vestir na moda. A aparência era muito importante para ela, mas ela não estava mais trabalhando. Então, ela se dispôs a enfrentar certas situações com homens de quem ela não gostava porque eles tinham dinheiro. Isso não era nada saudável. Foi quando ela conheceu Bill Ryan. E quando foi isso exatamente? Há 1 ano, mais ou menos. Uma noite ela saiu
E aí ficou andando sozinha, tarde da noite, em Portland. Aí ouviu música saindo de uma casa e foi lá pra ver o que era. E ela simplesmente entrou na casa. Ela fazia essas loucuras. Oi, eu te conheço? Aí ela conheceu o Bill. Ele tinha dinheiro. Não, é que eu ouvi a música. E você decidiu entrar? É, mais ou menos isso. Bom, bem-vindo à minha casa. Eu sou o Bill. Aceita um drink? Claro, eu aceito essa champanhe. Maravilha. E vocês não conheceram ele? Não, só ouvimos histórias. Mais do que histórias. Nós vimos os machucados. E ele passou a protegê-la, deixou ela morar lá, comprou coisas pra ela. Mas ele era muito controlador, agressivo, negativo. Ele exercia uma influência ruim sobre ela, mas por algum motivo ela não conseguia se afastar dele. Eles se separavam e depois voltavam. Um fazia mal pro outro. Eles brigavam, às vezes fisicamente. A minha irmã não deixava por menos. Ela conseguiu uma ordem de restrição contra ele e ele conseguiu uma ordem de restrição contra ela. Ela não estava mais com ele, começou a sair com homens mais velhos. E acha que o Bill pode ter matado a Tiffany? Aí eu pensei no Bill. Na mesma hora. Depois do assassinato de Tiffany Jenks, os investigadores de Fairview, no Oregon, descobriram através da mãe e da irmã da vítima que seu ex-namorado, Bill Ryan, era alguém que precisava ser investigado. Ele foi uma pessoa em quem nos concentramos desde o início. Nós soubemos que ele havia tido problemas com a polícia de Portland, então eu liguei para minha amiga Molly Dahl, com quem eu já havia trabalhado em outros casos, para ver se ela descobriu alguma coisa sobre ele. Olha, aqui é John Harrington, da Polícia Estadual. Eu estou ligando porque eu preciso de informações sobre um tal de Bill Ryan. Eu vou pesquisar sobre ele aqui e te ligo assim que tiver alguma coisa. Ok, muito obrigado. Disponha. Os investigadores não perderam tempo e procuraram Bill logo em seguida. Nós reparamos que ele tinha um bom sistema de segurança na casa dele. Nós então passamos a acreditar que ela era uma pessoa que se tornava cada vez mais suspeita. Bill Ryan? Sim. Eu sou o investigador Brad Robertson, da polícia de Fairview. E esse é o investigador John Harrington, da Polícia Estadual do Oregon. Nós queremos lhe falar sobre Tiffany Jenks. Ela foi morta ontem. Nós podemos entrar? Claro. Quando nós conversamos com o Bill, ele ficou muito nervoso e não cooperou muito com a gente. E sou suspeito? Porque se for, eu chamo meu advogado. Bill, por enquanto estamos tentando eliminar suspeitos. Sabemos do seu relacionamento inconstante com a Tiffany. Como foi ontem à noite? Ontem à noite? Ele disse que tinha visto a Tiffany na noite anterior ao crime e que ela tinha ido de táxi até a casa dele. O Bill disse que ela estava tão bêbada que ele não quis ficar perto dela. Como você Sai daqui! E como ela estava bêbada, nas palavras dele, ela começou a briga. Ela ficou aqui mais ou menos 1 hora e eu chamei um táxi pra ela. E eu não a vi mais. Você não parece muito abalado, Bill. 1 hora ia acontecer. Tem coisas da Tiffany aqui? Sim, na verdade ela trouxe umas coisas anteontem. Ela deixou algumas malas na casa dele. Se importa se eu der uma olhada? Claro que não. Se tiver um mandado. Poderíamos olhar as imagens das câmeras? E ele também resistiu a nos mostrar as imagens. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. Ele negou. Disse que não queria que nós víssemos as imagens. Isso só fez aumentar as suspeitas que nós tínhamos sobre ele. E embora ele não tenha mentido para nós, eu achei que ele não disse tudo o que sabia. Aonde será que ela foi depois de vir aqui? Vai saber, sem carro, expulsa, irritada. Por causa da localização da casa, do negócio dele, nós colocamos investigadores vasculhando a área atrás de pistas do paradeiro dela. Os investigadores também periciaram os celulares de Tiffany, mas não encontraram nenhuma pista importante. No entanto, ao analisar as últimas transações de seus cartões de crédito, eles deram sorte.
Nós descobrimos que ela havia se hospedado no hotel próximo e vimos imagens da Tiffany na recepção entre as 10h30 e 11 da noite. Então isso nos deu um horário mais exato. Esse hotel ficava localizado muito perto da casa do Bill. Ele poderia ter entrado em contato com ela e poderia facilmente ter ido lá para encontrar com ela mais tarde. Então nós começamos a trabalhar no horário tentando recriar os passos da Tiffany e descobrir como ela foi parar no Parque Blue Lake. E um passo importante nessa linha do tempo podia estar bem diante dos investigadores. Do outro lado da rua tinha um estabelecimento que era bar de um lado e um clube de strip do outro. Com licença. Eu sou o investigador Robertson e esse é o investigador Harrington. Precisamos fazer algumas perguntas. Não é uma boa hora, pessoal. Tá lotado. Nós só queríamos saber se uma mulher veio aqui ontem à noite. Reconhece ela? Nós explicamos os fatos do caso que estávamos investigando, a gravidade e também a seriedade dele. Sim, ela esteve aqui. Ela estava sozinha? Não sei. Ontem estava bem cheio. Nós temos o vídeo, se vocês quiserem ver. Eles tinham câmeras localizadas em vários pontos do bar. A Tiffany Jenks chegou por volta da meia-noite. Entrou pela porta da frente e ficou sentada no balcão durante algumas horas, interagindo com várias pessoas dentro do bar. A certa altura, ela saiu e sentou num banco que ficava bem na entrada, onde as pessoas ficavam fumando. Dá pra ver que um homem chega e se senta bem perto dela. Parece até que as pernas deles ficam se tocando. Aí, de repente, chega uma mulher e um segundo homem. E parece que essas 3 pessoas estavam juntas. Aí, então, quando se aproxima a hora do bar fechar, nós vemos a Tiffany indo embora com essas 3 pessoas e entrando no sedã preto que está no estacionamento. A Tiffany entra no banco atrás do motorista. Eu tinha que falar com cada uma daquelas pessoas porque provavelmente elas foram as últimas que viram a Tiffany viva. Como alguém é capaz de entregar uma criança nos fundos de uma clínica? Eu não entendo como o médico escapou com ela. Eu não sei. Você tem uma irmã chamada Katia. Ela pensou que ela havia morrido quando nasceu. Esses segredos ficaram escondidos por muito tempo. Como vocês acham que eu lido com isso? Nós queríamos a verdade. Bebês roubados. Estreia quarta, 11 de dezembro. Os investigadores encontraram um vídeo com as 3 pessoas que possivelmente estiveram com Tiffany pela última vez, poucas horas antes dela ser assassinada. Agora a pergunta era: quem eram elas? Os investigadores voltaram ao bar onde Tiffany fora vista pela última vez. Eles tinham um sistema de identificação por scanner para a própria segurança deles. Então, todos que entravam no bar, eles escaneavam um documento e tiravam uma foto desse documento. 2 documentos que conseguimos ver claramente foram o de Michelle Warden Brosey e um de um homem chamado Josh Robinett. A terceira pessoa, o documento mostrava o nome Daniel Brinell. Nós descobrimos que a Michelle tinha um Cadillac do mesmo ano e modelo do veículo que aparece no vídeo da câmera de segurança. Nós checamos o histórico dela. Michelle tinha uma ficha limpa. Ela era solteira, tinha uma filha de 13 anos e trabalhava numa funerária nas cercanias de Portland. Mas Josh e Daniel eram fichados por agressão em Oakland, na Califórnia, onde eles moravam. Enquanto as autoridades procuravam o trio, a família de Tiffany realizou uma cerimônia em sua memória em Crane, no Oregon. Naquela hora apareceram pessoas de todo o tipo. Sabe, pessoas que ela havia influenciado e que também gostavam dela. As pessoas se levantaram e falaram sobre ela. E uma mulher em especial disse que Tiffany era como um cometa brilhante cruzando o céu. Sabe, ela passou rápido demais, mas a vida dela foi assim mesmo. Ela vivia num ritmo acelerado. Principalmente no final da vida dela, ela se tornou mais espiritualizada. A vida espiritual é saber que eu não tenho controle sobre tudo. É viver o dia a dia, sabendo que tudo vai ficar bem, que tudo vai se resolver.
Mas uma pessoa cuja ausência foi notada na cerimônia foi o ex-namorado de Tiffany, Bill Ryan, que ela havia visto horas antes de ser morta. A polícia vigiava seus passos. Eu ainda desconfiava muito do Bill. Eu não sabia se aquelas 3 pessoas conheciam Bill, se elas tinham algum relacionamento com ele. Com Bill Ryan ainda como suspeito, os investigadores saíram em busca do Cadillac e das 3 pessoas com quem Tiffany havia sido vista pela última vez. Eu achava que não íamos encontrá-los, que íamos dar com os burros na água. Aquilo poderia se arrastar por várias semanas e até meses. Então, 3 dias depois que todas as viaturas foram avisadas sobre a busca, o investigador Robertson recebeu uma ligação urgente. Eu já estava indo para casa por volta das 11 da noite, depois do trabalho, quando me disseram: "Ei, nós encontramos o Cadillac. Ele está num hotel em Kelso, Washington." Imagens feitas por câmeras de segurança de Josh Robinett, Michelle Warden-Brosey e de sua filha confirmaram que eles chegaram ao hotel em Kelso no dia 11 de outubro, 3 dias após a morte de Tiffany. Mas o terceiro suspeito, Daniel Brunel, não estava no vídeo. Um dia depois, o casal foi levado até Fairview para ser interrogado. Mas não havia sinal de Daniel Brunel nem da filha de Michelle. A arma do crime também havia desaparecido. Bom, eu falei com a Michelle primeiro e nós conversamos durante 1h30, 2 horas. Michelle, aconteceu um homicídio no começo dessa semana, no dia 8 de outubro. Nós acreditamos que você tenha informações sobre ele. Queremos saber onde você estava na segunda-feira, com quem estava, essas coisas. Eu sei exatamente onde estava nesse dia. Eu estava com o Josh. Ele é meu noivo. Ficamos um tempo brigados, mas... A paixão reacendeu? É, sim. Marcamos a data para o dia 13 de outubro de 2013. Ah, nossa. Michelle então afirmou que ela e Josh haviam se casado dias antes do planejado e apenas horas antes de a polícia encontrar o corpo de Tiffany. Quando ela me contou isso, surgiu mais uma preocupação, porque eu lembrei que se eles estavam casados, não poderiam testemunhar um contra o outro. Isso complicaria legalmente todo o nosso caso. Enquanto eu conversava com a Michelle, o John Harrington ficou conversando com o Josh Robinett. Só vocês dois estavam no hotel? Sim. Ok. E a menina? Ok, e pra onde foram depois? Uns clubes de strip, aí eu comecei a beber. Nós brincamos que seria a despedida de solteiro do Josh. Eu não costumo fazer essas coisas. Não faz o meu estilo. Eu sou só uma mãe que trabalha fora. Você é mãe? Ok. Sim, Quantos uma filhos de você 13 tem? anos. Só uma? Michelle admitiu que sua filha era a jovem que os investigadores tinham visto no vídeo do hotel e disse que logo após eles chegarem, o pai da menina passou para buscá-la. Ela não estava no hotel comigo. Eu posso querer falar com ela. Você lembra dos nomes dos bares onde vocês foram? Não. Vocês foram a 1, 2 ou mais? Mais. Mais? Muitos? Eu fui a alguns. Eu comecei a beber uísque, mas não caiu muito bem. Você conversou com alguém? É o que eu lembro. Eu não lembro. Talvez com algumas pessoas. O Josh ficou na defensiva. Ele acabou se fechando muito em sua linguagem corporal. É o seguinte, eu vou refrescar sua memória para ver se você lembra do lugar, ou do nome da rua, ou de qualquer coisa que possa nos ajudar nesse caso. Consegue se lembrar de alguma coisa? Não. Nada? Ele não queria falar muito e ficou resistindo o tempo todo. O que aconteceu depois? Nada. A gente foi para casa. A gente foi lá pro nosso hotel. A gente só deu mais uma volta e depois foi para casa. Quem estava com vocês? A Michelle. É o que eu lembro. Podia ter outra pessoa no carro com vocês? Olha, eu acho que não. Embora eu tivesse perguntado várias vezes, tinha mais alguém com vocês, tinha mais alguém lá, ele contou como eles passaram a noite toda, sem mencionar que havia uma terceira pessoa com eles. Foi então que o investigador John Harrington pressionou Josh Robinett sobre o terceiro suspeito, que permanecia solto. Quando eu mostrei uma foto do Daniel Brunel, que eu coloquei na frente dele, eu perguntei, e esse cara aqui? Esse aqui é o Dan. É ele. É. Ok, fale sobre o Dan. Eu só trabalho com ele. Fala mais. Aí ele viu que tinha sido pego.
Ele sacou que a gente sabia que tinha uma terceira pessoa com eles. Um brinde! E o que você lembra das pessoas que encontrou? Quase nada. Só encontramos uma garota. Por um acaso vocês encontraram mais alguém naquela noite? Eu tava chapada, não lembro de nada. Ela continuou negando, mas eu mostrei o vídeo da câmera de segurança e falei, sim, vocês encontraram. Parece que você fez amizade na área de fumantes. É possível. O nome dela é Tiffany. Foi ela que morreu? Sim. Tem um vídeo da câmera de segurança que mostra que vocês foram as últimas pessoas a vê-la viva. Tinha uma garota lá fora, fumando e conversando. Eu mostrei uma foto da Tiffany viva. Você reconhece essa pessoa? Eu não sei, mas... eu acho que pode ser a garota, sim. Tem mais uma foto. Eu não lembro direito da cara dela, mas eu acho que pode ser sim. Enquanto Josh se recusava a confirmar que eles estiveram com Tiffany, Você devia vir com a gente. na outra sala de interrogatório, Michelle começava a confessar. Para onde vocês foram depois? Nós entramos no meu carro. Os bares estavam fechando. A gente resolveu continuar bebendo em outro lugar. A lembrança não é muito clara. Ok. Ela começou a falar umas coisas estranhas, da Bíblia. Da Bíblia? Se vocês lerem Marcos 13:32, vão saber que nem os anjos do céu sabem quais serão as últimas horas aqui na Terra. Nenhum de vocês está ouvindo o que eu tô falando? Acordem! Eu tô aqui falando com vocês! O que a Michelle estava me dizendo não fazia o menor sentido. Ela ficou insuportável. Parecia uma louca. Tá, Tava chapada. E o que aconteceu? Eu não sei. Eu acho que ela virou uma bêbada chata. Nós fomos ao parque, estava tudo tranquilo. Eu e o Josh nos afastamos. Aí, eu e a Michelle, na verdade, a gente ficou. A gente acabou se beijando, foi isso. Então, você e a Michelle saíram do carro. E o que o Daniel ficou fazendo? Ele ficou com aquela garota. Eles brigaram e ele gritou com ela. Vem aqui! Vem cá! Para! Não vai rolar nada! Josh! Vão embora! Aí, a gente foi embora e deixamos aquela garota vagabunda pra lá. Nós estamos no meio do nada. Você consegue se lembrar onde vocês a deixaram? Foi perto do parque. Josh e Michelle afirmaram que Tiffany estava viva quando eles foram embora. Mas sem a arma do crime e sem a prisão de Daniel Brunel, os investigadores sabiam que talvez não conseguissem provar que eles estavam mentindo. Michelle, você tem que pensar na sua filha. Não sei mais no que acreditar. Pode acreditar que encontramos uma garota morta no parque. Enquanto isso, outro investigador de Fairview conversava com a filha de Michelle na casa de seu pai. Você lembra se o Josh ou sua mãe tinham uma arma? Sim, eles tinham 2 armas. Até colocaram o nome nelas. E que nomes eram esses? O Josh chamava de Bonnie e Clyde. Principalmente Clyde. Ela se descreveu como revólver e uma pistola semiautomática. E como sabíamos pela autópsia que era calibre 38 ou 357. Tivemos quase certeza de que se tratava da arma do crime. Ele ia vender a arma para um amigo dele. Iam pegar a grana e se casar. E esse amigo, sabe o nome dele? Sei. Dan. Ela nos contou que a Michelle levou a arma para o Josh Robinett para que ele a vendesse a um amigo. A gente conversou com a sua filha e ela falou das 2 armas de fogo, ok? Uma delas se chama Bonnie e a outra Clyde, tudo bem? Vejo pela sua cara que você está abalada. Então, o que você sabe sobre Bonnie e Clyde, as 2 armas? Onde está minha filha? Aí então, ela exigiu ver a filha dela. Mas os investigadores continuaram pressionando e conforme as horas passaram, Michelle decidiu confessar. Olha só, eu sei que você sabe bem mais sobre o que aconteceu. Ouvi um tiro.
Os investigadores de Fairville, no Oregon, pressionaram os principais suspeitos da morte de Tiffany Jenks, acreditando que assim poderiam ligá-los à arma do crime. Ouvi um tiro. Ok. Não vi nada. Onde está a arma? Não vi a arma. O que ela quis dizer com Bonnie e Clyde? Armas. Como você sabe disso? Porque foi o apelido que eu dei. Mas você só falou de uma arma. Sim, da minha arma. Tá, e a outra arma? A outra arma eu vendi pro Dan. Era o meu disfarce. Na mesma hora ele disse, tá legal, vocês me pegaram, esse era o meu disfarce. A Bonnie era a pistola semiautomática e o Clyde era 357. Ele contou que tinha vendido a pistola pro Dan e que o Dan estava com ela naquela noite. Só agora você diz isso? Caramba, agora o Daniel vai se complicar. Vai mesmo, ele vai ter que se explicar. Por que você estava com medo de falar dessa arma? Porque eu tinha uma arma ilegal e vendi pra um idiota que não sabia o que fazer e matou uma pessoa, cara. Foi a primeira vez que Josh Robinett afirmou que o seu amigo Daniel Brunel havia dado o tiro fatal. Quando eu mostrei pra ele uma foto da Tiffany morta no local do crime... Que horrível. Tire isso da minha frente, por favor. Ele pareceu abalado. Ou estava fingindo muito bem. Olha, alguém vai ser responsabilizado por isso. Ele também pode ter reagido assim porque foi pego. Onde você acha que a arma está agora? Nem desconfio. Ao ser confrontada com alguns fatos do caso, Michelle se recusou a dar mais informações. Onde está minha filha? Vou checar com os investigadores agora. A gente falou pra ela que íamos fazer uma pausa, pra dar um jeito de ela se encontrar com a filha. Os investigadores então se concentraram apenas em Josh Robinett. O que vocês têm contra mim? Eu só sei que eu não fiz nada. Não fui Só um minuto. Se você não fez nada, eu não sei por que você não fala logo. Por que fica protegendo um cara que só te prejudicou? Olha a sua situação. Não tô protegendo. Onde ele tá? Ah, eu acho que em Oakland. Tá, entendi. E o que aconteceu? Ele voltou para Oakland no dia seguinte. Os investigadores pediram para Robinett entrar em contato com Daniel Brunel se quisesse salvar a própria pele. Se quiser falar em código, fala que veio buscar o Clyde. Eu acho que eu vou tentar ser mais discreto. E aí, Dan? E aí, cara? Tá fazendo o quê? Nada. O Clyde chegou numa boa? Sim, tranquilo. Tá tudo bem por aí? Até onde eu sei. Beleza. Tá tudo bem com você? Tá, eu tô meio chateado, mas... Por quê? É aquela garota? Que garota? Mas pro final da ligação, o Daniel percebeu que não devia estar falando sobre aquilo ao telefone. A Michelle tá meio preocupada com a garota. A gente tem visto o noticiário. Olha, eu não sei nada sobre isso. Tá, tudo bem. Deixa pra lá. A ligação durou apenas alguns minutos, mas o suficiente para que a polícia localizasse Daniel Brunel. Ele estava em Oakland, na Califórnia, na casa da namorada. A polícia de Oakland assumiu a missão de encontrar e prender ele. Em seguida, os investigadores Robertson e Harrington foram a Oakland para interrogar Daniel Brunel. Vocês podem me dizer o motivo de tudo isso? Porque eu tô começando a me sentir mal. Eu não quero me sentir um sacana. Tudo bem, vamos lá. Eu esperava alguém mais durão. Na verdade, ele foi bem educado e bem articulado. Mas o interrogatório começou da mesma forma como havia começado com Josh Robinett e Michelle Warden Brosey. Ele chegou lá, a namorada pegou a gente e fomos a um clube de strip. Chapados. O Daniel Brunel se desassociou de qualquer interação com a Tiffany naquela noite. Você falou com mais alguém, além da Michelle e do Josh? Não.
Ele também afirmou que estava muito bêbado e que lembrava muito pouco dos horários, dos lugares e das pessoas que viu. Aonde vocês foram? Eu nem sabia onde eu estava. Por fim, eu achei que era hora de mostrar uma foto da Tiffany para ele. O quê? Como assim? Dá uma olhada. Eu não quero. Ok. Eu observei a reação dele e decidi pressionar mais um pouco. Já ouviu falar de assassinato com prazer? Assassinato por prazer é matar uma pessoa só pelo prazer de vê-la morrer. Acha que assassinato por prazer tem alguma coisa a ver com esse caso? Quando eu perguntei se ele sabia o que era assassinato por prazer, a reação do Daniel mudou completamente. Ele abaixou a cabeça e eu perguntei: Dan, foi isso que aconteceu? Foi isso? Nós estamos chegando perto da solução desse caso? Eu não sei. O Daniel abaixou a cabeça e perguntou: o que eu vou falar para a família daquela garota? O que eu posso falar para servir de consolo? Nada. A garota morreu, cara. Com essa reação, eu senti que estávamos prestes a descobrir qual tinha sido a motivação do crime. Ele olhou para nós e disse: Tá legal. Por onde começamos? Na investigação do assassinato de Tiffany Jenks, os investigadores estavam prestes a entrar na mente do assassino. Será que finalmente ele ia dizer a verdade? Ele olhou para nós e começou a contar tudo o que tinha acontecido naquela noite. Quanto mais eu penso sobre esse assunto, eu tenho certeza de que tudo isso foi planejado contra mim. Você acha que o Josh e a Michelle planejaram? Um pouco. Eles pegaram ela. Eu nem falei com ela. Eu não queria nada com aquela garota. Eles disseram que iam dar uma carona. A gente estava numa estrada de terra, correndo muito, e eu estava chapado. Eu estava muito chapado. Eu nem estava com a arma. O Josh me deu depois. Ah, você tá armado? O Josh disse que a gente ia atirar pela janela. A gente ia atirar e eu topei. Por que não dá um tiro na minha cara? Você tá com medo? É covarde, é? Pá, 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 pá. Por que você não cala essa boca? Por que você não cala a boca? Aí ela começou a gritar. E o Josh mandou eu atirar nela. Eu disse não. A gente continuou andando e o tempo todo eu pensava: você não pode fazer isso, cara. Você não pode. Eles acabaram indo ao Parque Blue Lake, em Fairview, a cerca de 20 minutos do bar. Eu não acho que eles tenham escolhido aquele local de propósito. Acho que eles estavam andando por estradinhas atrás de um lugar afastado. Ela saiu do carro e deu 3 passos e caiu. Você tem uma arma? Então atire em mim. O quê? Vai, atira na minha cara. Foi muito estranho, sabe? Ela queria levar um tiro na cara. Ela ficou gritando: atira, atira. Eu falei: é sério? Mas aí ela não respondeu. O Daniel admitiu que apontou entre os olhos dela e puxou o gatilho, matando a Tiffany Jenks. Eu nem lembro se olhei quando apertei o gatilho. Acho que eu virei o rosto na hora. Mas os investigadores não acreditaram na versão de Daniel. Eles acreditavam que Tiffany só tinha visto a arma quando ele a puxou, já no parque, e que ela achou que ele ia assaltá-la. Peraí. Cala a boca, Não, cala a boca, cala a boca. Olha só, escuta, calma. Olha só, calma, olha, me escuta. Eu tenho dinheiro aqui, tá legal? Eu E não eu tenho quero cartão dinheiro. de crédito também, viu? Só não me mata, tá legal? Olha, você pode levar tudo o que você quiser. Daniel Brunel não mencionou nada sobre assaltar Tiffany e jamais voltou atrás em sua afirmação de que Tiffany pediu para ser morta. Mas os investigadores tinham suas próprias opiniões sobre o motivo do assassinato de Tiffany e o que levou Daniel Brunel a apertar o gatilho. Na minha opinião, ele sentiu que estava sendo pressionado para matar a Tiffany. Os investigadores deixaram Daniel Brunel sozinho por alguns minutos, dando-lhe tempo para refletir, mas deixaram a câmera ligada. Eu me ferrei.
Eu me ferrei de verdade. Acabei de ganhar prisão perpétua. Depois que Daniel Brunel confessou, os investigadores finalmente encontraram a arma do crime e confirmaram que era dela a bala encontrada no cabelo de Tiffany. Eles voltaram a Fairview e, ao chegarem, contaram os detalhes da investigação para a mãe e a irmã de Tiffany. 3 pessoas envolvidas. Todas estão presas. E o Bill? O Bill não está envolvido também? Não, ele não teve nada a ver com isso. Nós não reconhecemos os nomes, nem conhecíamos as pessoas. Assim como os investigadores, Jennifer não acreditou na versão de Daniel Brunel. Ai, você tem uma arma. Então atira em mim. Ele disse que a minha irmã pediu para ele atirar nela. Eu acho que ele até queria acreditar que isso era verdade, que ela queria morrer. Eu não acho que isso seja verdade. Mesmo que ela estivesse sofrendo, que ela tivesse altos e baixos e que ela estivesse afogando a dor com o álcool, isso não faz sentido. Faz mais sentido que ela tenha dito, toma, pega o meu dinheiro. Mas não me mata. Por que ele não atirou no pé dela? Por que ele tinha que atirar na cabeça? Ela o teria perdoado, ela era esse tipo de pessoa. Por que ele fez isso? Pra que tirar a vida dela? Ela ficou implorando pra não morrer. Apesar de Daniel Brunel ter admitido que matou Tiffany, os investigadores foram informados de que havia problemas na confissão dele. Peraí, não devia ter alguém aqui enquanto falo com vocês? Você devia ter pedido isso antes. A gente só queria um depoimento. O Daniel falou coisas estranhas, tipo, acho que devia ter alguém aqui comigo. Eu não sei se devia estar falando com vocês. Ele nunca disse que queria um advogado, que não ia falar com a gente. Eu continuei acreditando muito na nossa investigação. Mas esses trechos do interrogatório começaram a ser discutidos entre a promotoria e a defesa. Foi um verdadeiro retrocesso. Em consequência disso, os promotores não puderam usar a confissão de Daniel no tribunal. Foi então que um acordo foi firmado. Daniel Brunel foi condenado por homicídio simples e recebeu uma sentença de 18 anos. O Estado também fez um acordo com Michelle Warden Brosey. Agora é melhor você relaxar e não resistir, tá legal? Ela foi condenada por obstrução de justiça e sentenciada a 1 ano de reclusão. Josh Robinett foi condenado pelo mesmo crime. Porém, ele recebeu uma pena maior quando as autoridades o acusaram de outro crime, descoberto durante a conversa com a filha de Michelle. A minha mãe tá encrencada? Infelizmente, sim. Precisam saber de uma coisa sobre o Josh. Saber o quê? Ele abusa de mim. Sexualmente. Há um tempo. Surgiu a revelação de que o Josh molestava a filha da Michelle. A polícia de Portland assumiu o caso e acusou o Josh de abuso sexual. Ele não teria sido descoberto se não fosse pela investigação do homicídio. Então a gente continua falando. Josh Robinett também se declarou culpado dessas acusações e recebeu uma pena total de 10 anos. Eles não se importaram com as consequências dos seus atos. E nem com a perda. Eu estou com todas as coisas dela em casa. Todos os prêmios, todos os troféus da faculdade. Mas ela não está mais comigo. Outras pessoas podiam ter aprendido com o que ela passou. E eu acho que era isso que ela queria com o livro que escreveu. Ela era uma boa pessoa. Eu sinto falta dela. Se tivesse tido mais tempo, ela teria melhorado. E ela teria sido uma força positiva nesta vida. Mas ela não teve tempo.